Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos começar a live agora. Eu vou esperar um pouquinho antes de começar realmente a live, pra esperar algumas pessoas chegarem aqui, tá? Mas essa live hoje vai ser sobre preparação de pele. Então, eu vou ensinar vocês como que eu preparo a minha pele, como que eu faço a pré-maquiagem. E depois vou ensinar vocês como que eu preparo a pele com base, contorno, pó, blush, iluminador, todas essas funções da maquiagem, tá? E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês também, durante o vídeo eu vou mostrando pra vocês os produtos que eu vou usar, vou mostrar as marcas, tá? Pra que serve cada um deles. Vou explicar tudo certinho pra vocês, tá, gente? Então, pra gente começar, eu vou começar higienizando a minha pele, tá? Então, o que que eu faço pra higienizar a pele? Eu tenho esse lencinho umedecido aqui de bebê mesmo, tá? Eu vou usar ele, a princípio, pra limpar a minha pele e remover todas as impurezas da pele, tá, gente? Então, eu pego o lencinho umedecido, dobro ele e venho fazendo a remoção de todas as impurezas da pele, tá? Ó, passo ele em todo o rosto. Fiz a limpeza com esse lencinho umedecido, agora eu vou vir com o tônico adstringente, tá, gente? Eu vou usar esse tônico adstringente aqui da Avon, o Clear Skin. Eu vou usar o tônico adstringente porque a minha pele, ela é de mista pra oleosa, então eu uso adstringente. Agora, se a minha pele fosse uma pele seca, anormal, eu usaria esse tônico aqui, que é um tônico hidratante, tá, gente? Porque independente da sua pele ser seca ou mista, ela tem que ser hidratada. Mas pra limpeza dela, tem essa diferença entre o tônico adstringente e o hidratante. O hidratante é pra evitar que a base craquele, assim como a adstringente também faz essa função. Ele evita que a base craquele porque pele seca, ela falta água. Então, quando você aplica a base, ela suga a água que tem na base. E quando ela suga essa água, ela vai craquelar a tua pele. E a pele oleosa, a gente passa o adstringente para que depois, quando a gente passar a base não saia fácil. Ela faz com que a base dure mais tempo e demore mais para sair, tá? Então, eu coloquei o tônico adstringente aqui e tô limpando todo o meu rosto. Eu uso o tônico também, porque quando a gente fez a limpeza com lencinho, a gente desregulou o nosso pH, tá? Então, esses tônicos, tanto a adstringente como o hidratante, eles vão regular o nosso pH novamente. Então, eu peguei, fiz a limpeza aqui com o tônico. Eu vou esperar secar esse tônico e vou vir daí com o hidratante, tá? Quando a gente tá fazendo atendimento em cliente ou quando a gente tem algum evento que a gente precisa sair e tá com pressa, eu uso um leque pra abanar o meu rosto, porque ele acelera o processo de secagem da maquiagem, tá, gente? E dessa preparação de todos os produtos. Então, por isso que eu tô sempre com o leque do lado. Agora, eu vou vir com o hidratante. O hidratante que eu vou usar é esse daqui, ó, da Fenza. Ele é um hidratante de vitamina C. Esse daqui é um revitalizante antioxidante. Oxidar é antioxidante por quê? Algumas bases, quando a gente passa, elas oxidam. O que é oxidar? Oxidar é elas mudarem de tom. Por exemplo, você passa ela no teu rosto, ela tá um tom claro. Assim que ela secar, ela vai escurecer um tom acima, entende? Ela vai oxidar, então ela vai escurecer um tom. Então, tem que se atentar a esses detalhes também. Eu aplico o hidratante no dorso da minha mão e venho espalhando por todo o meu rosto. Ó, vou aplicando nas áreas principais, que são testa, nariz, as bochechas, aqui nas olheiras também, é importante passar, e no queixo. E depois eu vou espalhando por todo o meu rosto esse hidratante. Gente, uma coisa, agora que a gente tá com toda essa crise do corona e tudo,
quando a gente for maquiar uma cliente, a gente não vai poder fazer esse processo que eu estou fazendo agora, que é um processo manual, de eu estar passando a mão no rosto da minha cliente. Então, o indicado mesmo a fazer esse processo é vocês usarem pincéis, tá? Então, para esse passo, o pincel que eu indico é Dual Fiber, tá? Esse daqui é um kabuki, ele é um kabuki Dual Fiber. Por que o Dual Fiber? Porque as cerdas de cima aqui, ó, essas brancas, elas são cerdas sintéticas. E cerdas sintéticas, elas acumulam menos produto, tá? Então, vocês não vão estar desperdiçando os produtos quando vocês aplicarem com um pincel. Eu, particularmente, prefiro aplicar tudo com as mãos mesmo, porque a fixação, eu tenho a sensação de que é melhor na pele da cliente, tá? Mas nessa época que a gente tá, não tem como, a gente precisa evitar contato, então é aconselhado usar os pincéis. E muito importante higienizar eles antes do uso de cada cliente. Então, eu passei o hidratante, agora eu deixo ele secar e eu vou vir com o primer. O primer que eu vou estar usando é esse daqui da Parte Cream. Ele é um primer muito bom, gente. E para que serve o primer? O primer, ele tem a função de fechar os poros e de aumentar a durabilidade da maquiagem, tá? Então, o primer, ele vai fechar os poros, né? Que são os buraquinhos que a gente tem aqui devido a acnes e cravos, né? Comendões. Então, a gente tem que vir com o primer fechando esses poros. Então, eu novamente aplico no dorso da minha mão e vou vir aplicando nas mesmas regiões aqui, ó. Entre o nariz, né, bochecha, na testa e no queixo. E vou espalhar por todo o meu rosto. Importante quando vocês estiverem hidratando o rosto, passando primer, esses produtos assim, é vocês fazerem sempre movimentos pra cima, tá? Pra evitar linhas de expressões, evitar rugas, pé de galinha, essas coisas, tá? Então, é sempre importante vocês fazerem movimentos sempre para cima. Novamente, eu vou esperar o primer secar também. E aí, a gente vai vir com as bases. Em relação à base, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu comecei, eu só usava a base da Ruby em todos os meus atendimentos, porque era o que cabia no meu orçamento. Hoje eu já consigo atender com produtos melhores, tá? Mas no começo eu só usava as bases da Ruby, que são bases baratinhas. Eu ainda tenho aqui. Essa daqui é do, se eu não me engano, do primeiro lançamento de base da Ruby. Agora eu tenho essas novas aqui, as Soft também, que são ótimas. Dá pra usar profissionalmente também. Elas têm um acabamento profissional muito bom. Então, essas novas aqui dá pra usar sim, tá, gente? E com o tempo, eu fui investindo em novos produtos. Então, eu investi em base da Pausa pra Feminices. Elas são bases muito boas também. Só que vocês têm que se atentar aos subtons, tá, das bases. Porque se ela for que nem essa daqui, ela tem essas duas, elas têm subtons rosado. Então, se você for maquiar uma pessoa que tem o subtom amarelado, já não dá pra utilizar, tá? Então, vocês têm que se atentar ao subtom da pele da pessoa também. Então, eu fui com o tempo investindo, comprei a da Pausa. E hoje em dia, nos meus atendimentos, eu tenho usado bastante a da Alice Academy. Essa daqui é a Ivory 1, ela tem um subtom rosado. E eu tenho misturado ela com a da Mary Kay, a At Play. Essa daqui é na cor Tan. E recentemente eu adquiri essa daqui da Puera. Eu não sei se é assim que se fala, gente. Mas eu adquiri essa daqui. Essa daqui também é a Tan. É 108 Tan, a marca dela. A marca não, perdão, a referência. É 108 Tan. Daí, ultimamente, as que eu mais tenho usado nos meus atendimentos são essas três. Mas no começo eu usava principalmente a Ruby, gente. E assim, dá pra você fazer, com certeza, uma make bonita com produtos baratinhos. Não é necessário você investir rios de dinheiro e comprar produtos caros, bases de cento e poucos reais,
pra tá fazendo um atendimento, se você não tem a condição pra isso ainda. Dá pra usar produtos baratinhos, tá, gente? Então, pra mim, na minha pele, eu vou fazer uma misturinha aqui da Mary Kay at Play e da Soft Matte da Ruby. Essa daqui é a Bege 4. Então, eu vou fazer uma misturinha delas pra estar passando. Pra fazer a misturinha, eu uso essa plaquetinha aqui, ó, essa paletinha. E tenho o pincelzinho de misturar também. Então, eu aplico, coloco aqui algumas gotas da base e misturo as duas. Pra facilitar a mistura dela, gente, eu uso o diluidor. Para atendimento de cliente, o diluidor que eu tenho usado eu uso esses dois aqui. Esse daqui é o Lacre da Stahl e ele é uma blindagem, na verdade, não é bem um diluidor, é uma blindagem. Essa blindagem aqui, ela deixa as maquiagens, as bases, tudo à prova da água, tá? Com resistência à água. Então, por isso que eu tenho usado mais ela nos meus atendimentos. E tem esse diluidorzinho aqui também. Ele não chega a deixar os produtos à prova da água, mas também é muito bom pra diluir a maquiagem, tá? Super indico. Eu aplico 2 gotas do diluidor só, porque eu quero uma pele leve, mas não tão leve. Então, eu apliquei 2 gotas do diluidor. E eu venho agora espalhando, misturando essas 2 tonalidades de base. E vou sempre olhando se ela tá ficando aproximada do meu tom. A misturinha ficou assim, desse tom. E agora eu vou... Eu acho que ainda tá um pouco escuro, então eu vou colocar um pouco mais da Bege 4 da Ruby, pra dar um pouco mais uma clareadinha aqui. Essa Bege 4 da Ruby, ela tem fundo amarelo, tá, gente? É um fundo amarelado, que é o meu subtom de pele. O meu subtom, ele é um subtom amarelado. Já a da Alice tem o subtom rosado, assim como as da Pausa pra Feminice. Então, eu peguei aqui, fiz a misturinha e vou pegar a minha esponja agora pra espalhar toda essa base. A gente tem 2 opções agora, tá, gente? É vocês fazerem, primeiro, a aplicação da base com o pincel língua de gato. Então, pra ensinar vocês aqui, eu vou fazer a aplicação de um lado com língua de gato direto, tá? Eu venho, pego a base aqui e venho com o pincel aqui, ó, espalhando toda essa base. Gente, conforme for passando a live, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? Aí eu venho espalhando com esse pincelzinho toda a base no meu rosto. Com movimentos de batidinha sempre, tá? Pra não remover aqueles produtos anteriores que a gente aplicou já, tá? Olha, apliquei. E agora eu venho com a esponja, uniformizando e selando aqui, ó. Espalhando bem pra ficar um acabamento mais profissional nessa maquiagem. Um detalhe importante, gente, é a esponja tá úmida. Se ela tiver úmida, o acabamento vai ficar melhor, tá, gente? É melhor esponjas úmidas do que secas. Ó, apliquei aqui, já esfumei tudo certinho. E agora, ó, pra vocês verem o efeito que fica quando a gente aplica com pincel e finaliza com a esponja depois. Ó,
Ó, o importante é aplicar aqui na orelha e no pescoço também, tá? Pra uniformizar tudo. No rosto, a gente só pode aplicar com batidinhas, tá? Mas no pescoço, a gente já pode arrastar e na orelha também. Vou só fazer um coque aqui no cabelo para não atrapalhar, tá, gente? Agora, pra mostrar desse outro lado como dá pra fazer o segundo método de aplicação, eu vou aplicar direto com a esponja. Então, eu venho aqui na plaqueta, perdão, pego um pouco de produto e venho aplicando em todo o rosto. Sempre movimentos rápidos e contínuos, mas com a mão leve, tá? Leve, porém precisa. Pra que você não desmanche a pele e não retire a base que você tá aplicando. Movimentos rápidos porque a base seca, tá, gente? Então, por isso que é importante vocês terem movimentos rápidos. Pra espalhar tudo antes da base secar. Ó, o resultado é assim. Vocês podem ver que o acabamento, ele fica bom, tanto do lado que a gente aplicou primeiro com o pincel e depois finalizou com a esponja, como aplicando direto com a esponja, tá, gente? O acabamento, ele fica muito bom do mesmo jeito. Olha. Agora, depois que a gente aplica a base, a gente vai fazer os pontos de iluminação no rosto. O meu rosto, ele tem um formato oval. Então, ele não tem a necessidade de tantos pontos de iluminação e nem de tanto contorno. Então, eu só faço o que eu acredito ser necessário para ressaltar algumas partes que eu gosto do meu rosto e esconder outras partes que eu já não gosto tanto. Então, em relação à iluminação e contorno, vocês têm a opção de ter paletinhas de contorno e iluminador, assim, ó. Essa daqui é uma paletinha da Ruby que já tá bem batida, porque eu usei bastante ela. Foi a primeira paleta que eu tive de contornos e iluminação em creme. Eu comecei a aprender a aplicar tudo com ela. E ela me ajudou muito nos meus primeiros atendimentos. E agora, eu tenho também essas daqui da Maquiê, ó. Essa daqui é a Ebony. Eu uso ela pra fazer contorno. E essa daqui é a Canelle, eu uso ela pra fazer iluminação, dependendo do tom de pele, tá, gente? Pra não ficar nem muito clara, nem muito escura. Porque a iluminação, vocês têm que se atentar ao tom de pele, porque vocês têm que fazer a iluminação de 1 a 2 tons abaixo do tom da pele da pessoa. Não pode ser mais que isso, porque senão não fica legal o acabamento, tá, gente? Então, na minha pele, eu gosto de fazer uma misturinha. Às vezes, eu faço a iluminação com a base da Alice, por ela ser um tom claro, né? Mais claro que a minha pele, ela é 2 tons mais claro que a minha pele. Às vezes, eu uso a da Alice, mas na maioria das vezes, a da Maquiê mesmo. E tem essa daqui, que é um corretivo líquido da Avon também. Então, o que que eu faço? Eu escolho o corretivo que eu vou usar, pego esse corretivo e eu aplico na plaquetinha também, tá, gente? Então, hoje, pra iluminar, eu vou usar esse daqui, a base da Alice. Ó, eu aplico uma gota só, porque como são poucos os pontos de iluminação, não precisa de muito. Então, eu apliquei um bump só, uma gotinha ali, da base da Alice. E venho com uma gota só de diluidor também. Venho aqui novamente, misturo o diluidor com a base, pra ela ficar com um acabamento mais líquido, né? E pego um pincelzinho língua de gato. O pincelzinho que eu mais uso é esse daqui da Chic Me, mas eu comprei esse novo aqui da Bertarella também, e eu nunca cheguei a usar, vou testar ele aqui com vocês, tá? Eu pego esse pincel,
pego um pouco de produto e venho fazendo a parte de iluminação. Como eu disse pra vocês, o formato do meu rosto é oval, então ele não precisa de tanta iluminação. Então, o que que eu faço? Eu aplico aqui nessa parte perto do nariz, aqui só no início, e vou esfumando em direção ao final do olho. E aqui na entradinha do nariz também. Olha. Esfumo com a esponjinha, venho novamente com o pincel. Pego mais um pouco e aplico no início do outro lado. O corretivo branco, ele serve para aumentar, certo? E o escuro para diminuir. Então, como eu não tenho a intenção de aumentar a minha testa, eu não vou aplicar o corretivo ali, certo? Mas eu tenho a intenção de diminuir o meu nariz. Então, o que que eu faço? O nariz, a gente faz 2 passos, tá? Pra diminuir ele. Primeiro, eu vou vir com um corretivo mais claro e vou evidenciar essa parte aqui do meu nariz, ó. Só esse centro. Eu vou evidenciar esse centro. Por quê? Depois, quando eu vim com o corretivo escuro, que é o que diminui, eu vou aplicar ele bem acima aqui pra dar o efeito de menor. Como eu tenho aqui mais grandinho, eu não aplico o branco aqui, porque senão vai aumentar ainda mais essa bolinha aqui, tá, gente? Então, eu só aplico realmente aqui. E eu também gosto de aumentar um pouco a minha boca, então eu aplico normalmente aqui em cima. Aplico e venho esfumando. Então, tá feita a parte do corretivo claro, né? Que é pra ressaltar algumas partes. Agora, eu vou vir pro corretivo escuro. O corretivo, gente, o contorno, né? Quando você quer fazer uma pele mais pesada, você usa o em creme ou o líquido. Agora, se você quer um aspecto mais natural, uma pele mais leve, o indicado é você vir direto com o contorno em pó, certo? Pra ensinar vocês, eu vou fazer com líquido, com em creme, perdão. Vou fazer com em creme e depois eu vou selar ele com o pó. Por que que eu digo o aspecto mais leve e o aspecto mais pesado? Porque o pó, você vai vir só com pó. Agora, quando você vir com esse em creme aqui, você vai ter que aplicar o corretivo em creme, né? O contorno em creme. E depois você vai ter que vir e selar esse contorno com o pó. Então, vai ficar 2 camadas de produto. Então, no caso, vai ficar algo mais pesado. Não vai ficar tão leve, não vai ficar tão natural. Natural fica, tá, gente? Fica lindo do mesmo jeito. Mas vai ficar um aspecto mais pesado na sua pele. Então, o que que eu faço? Eu vou pegar um pouco desse corretivo aqui e vou colocar na minha plaquetinha também. Pra poder diluir ele também, pra ele ficar mais maleável de trabalhar. Então, eu venho, coloco um pouquinho só dele aqui, pego o diluidor e aplico apenas uma gota, tá, gente? Não precisa ser muito. Nesse caso aqui, vai ser uma única gota. E eu vou misturar pra diluir bem esse corretivo aqui. Esse corretivo que eu tô usando é a camuflagem da Maquiê, tá, gente? Ó, fiz a misturinha. Agora, eu vou vir com um pincel pra fazer o contorno. Eu tenho 3 opções de pincéis aqui que eu gosto de usar. Que são esses daqui, ó. Tem esse daqui, é o pincel sereia. Ele é bem bom pra esfumar, olha. O formato dele. Ele é bem bom porque ele é um pincel fino, sabe, gente? Então, pra mim, eu acredito que dá um acabamento melhor, porque o contorno tem que ser construído. Se você já vem com algo muito grande, assim, e já marca de uma vez, depois pra esfumar fica muito difícil, muito complicado. Então, você tem que construir ele aos poucos, pra ele ficar do tom certo também. O segundo é esse daqui, ele é um pincel cônico. Esse daqui é da Bertarella, ele é um pincel cônico menor. Eu uso ele pra esfumar o contorno também.
E tem esse que ele já é um pincel maior, que é aquela questão. Esse daqui eu uso pra fazer em pó, mas esses dois aqui em creme, certo? Tem essa diferença. Esse daqui, por ser maior, ele é bom pra fazer em pó, tá? Não tem a questão de ficar muito marcado. Agora, esses dois aqui já é melhor pra fazer quando é contorno em creme. Então, eu vou usar esse pincel cônico aqui. E eu vou pegar aqui o corretivo. E eu vou abrir ele na plaqueta, olha, gente. Eu pego ele aqui e abro, espalho. Por que que eu faço isso? Pra quando você vir aplicar aqui no rosto, não marcar de uma vez. E não ficar muito aquela marca de chinelada, aquela marca forte, sabe? Então, por isso que eu abro ele na plaquetinha. Pra aplicar o contorno, gente, o indicado é vocês virem do início da orelha em direção à boca, se você quer afinar o seu rosto. Agora, se o seu rosto tem um formato triangular invertido, ou um formato oval, que nem o meu, esse tipo de formato não necessita que você afine tanto o rosto, tá, gente? Então, você não precisa vir em direção à boca. O que eu indico é vocês virem em direção ao meio da boca, entre o nariz e a boca, aqui, ó. Entendeu? Ou você vem em direção ao nariz, direto, se seu rosto já for muito fino, ou você vem aqui em direção ao meio, entre o nariz e a boca. Então, eu vou vir aqui aplicando ele. E como eu disse, o contorno, ele é pra ser construído, tá? Então, você sempre aplica aqui no início, na raiz do cabelo, e vai construindo ele em direção aonde você quer aplicar, se é em direção à boca ou em direção ao nariz. Então, eu pego mais um pouco do produto, tiro o excesso aqui, abro ele e venho aplicando, ó. Eu, particularmente, eu gosto de escurecer a minha testa, tá, gente? Eu gosto de diminuir ela. Então, o que que eu faço? Eu pego um pouco de produto, tiro o excesso e aplico aqui na raiz do meu cabelo, na testa. Nesse início aqui, ó. Pra dar um efeito de diminuir a testa. Se por acaso você gosta daquele detalhe de marcar aqui nas têmporas, você pode fazer também. A têmpora é aqui no ponto alto da sobrancelha, tá, gente? Ó. Você pode marcar elas também. Eu gosto do aspecto que isso traz na maquiagem, então eu marco. Mas não é algo necessário, tá? É uma coisa de gosto. Se você gosta desse detalhe, você faz. Agora, se você já não gosta desse detalhe, você não necessita estar fazendo. Então, agora vamos pro outro lado da bochecha. Aqui eu vou vir novamente no início, na raiz do cabelo, em direção ao meio entre a boca e o nariz. Então, eu aplico primeiro aqui no início do cabelo e vou indo em direção ao meio do meu nariz e boca. Sempre esfumando bastante pra não ficar tão marcado. Ah, gente, um detalhe, se for uma maquiagem pra foto, você pode deixar mais marcadão, tá? Porque na foto, quando você tira a foto, ela tira um pouco do efeito da maquiagem. Então, se for uma maquiagem para a sessão de fotos, você pode deixar algo mais marcado. Então, eu faço aqui, ó, do início da orelha em direção ao meio da boca, bem aqui no ossinho zigomático, ó. Aqui onde finaliza o ossinho zigomático. Agora, eu vou fazer o contorno do nariz. Uma dica que eu posso dar pra vocês, gente, que é o seguinte. Vocês pegarem esse pincel grande que vocês usaram e apertar ele. Ó, você vai apertar o pincel pra deixar ele mais fino. Ó, o pincel, ele é assim, gordinho. Você vem, você aperta ele
pra deixar mais fino, certo? Você pode vir com o mesmo pincel que você já usou e fazer a marcação do teu nariz. Se você quer um nariz mais marcado, aí você pega mais produto. Agora, se você quer algo mais leve, mais sutil no nariz, você usa só o excesso de produto que sobrou no pincel, que é o que eu vou fazer. Então, você vem aqui no início, em cima do nariz, e traça uma linha reta. Vocês têm que se atentarem a fazer linhas retas aqui, tá, gente? Porque se você fizer uma linha torta, o teu nariz vai ficar torto, o acabamento dele, e não vai ficar bonito. Então, vocês têm que tomar o cuidado para fazer uma linha reta. Olha, feito o contorno aqui das laterais, eu vou vir e vou fazer o contorno aqui na ponta do nariz também, que é pra finalizar e não deixar o nariz sem acabamento. Você tem que fazer esse acabamento na ponta também. Então, tá feito, ó, o contorno do rosto e o contorno do nariz também. Eu gosto de vir e afinar aqui também, porque o meu rosto, como ele é um formato oval, ele não tem tantos ângulos. E eu gosto de vir aqui e criar um pouco mais de ângulo no meu rosto, tá? Por isso que eu faço o contorno aqui na mandíbula. Mas isso é outra questão, que é só o gosto de vocês, tá, gente? Se vocês gostam de um rosto com mais ângulos, você faz o contorno aqui. Agora, se você não gosta, não é necessário. Agora, por exemplo, se você é uma pessoa que tem aquelas papadas aqui e quer esconder essas papadas, é indicado vocês fazerem um contorno aqui também, tá? Porque o escuro, ele diminui, no caso, esconde. Então, quando você faz o contorno aqui, se você tem aquelas papadinhas assim, ó, que nem eu, você vai esconder, entendeu? Então, é algo positivo também, é um dos motivos de eu fazer também esse passo. Agora, depois da gente fazer o contorno, você tem a opção de selar a pele e aplicar o blush depois da pele selada e o iluminador depois da pele selada, ou você tem a opção de aplicar antes de selar a pele. Por que que eu falo isso, gente? O blush, se você quer um efeito mais leve, você vai aplicar depois da pele selada, porque ele não vai pigmentar tanto. Agora, se você quer algo mais marcado, mais forte, você vai vir com o blush antes de selar. Por quê? A base, por ser um produto líquido, ela adere melhor produtos em pó. Ela pigmenta mais produtos em pó. Então, se eu vir com blush antes de selar a pele, vai pigmentar melhor. Então, o blush que eu tenho usado é essa paletinha da Miss Rosé e esse daqui da Criave, o nome da marca. E pra fazer esse vídeo hoje, eu vou usar essa paletinha da Miss Rose. Então, ultimamente eu tenho gostado bastante de fazer uma misturinha entre esses dois tons aqui, ó. Eu tenho gostado de fazer a misturinha, ó. São 6 tons da paleta, 6 tons de blush, do mais claro ao mais escuro. Ele dá pra usar em peles claras como peles negras também, tá, gente? Então, o que que eu vou fazer? Eu quero deixar o blush um pouquinho mais marcado, então eu vou aplicar ele antes de selar. Então, eu venho, pego um pouco dos dois, misturo, tiro o excesso na tampa do produto pra não ficar muito marcado. E vou vir aplicar na maçã do rosto. O pincel que eu tô usando, ele é um pincel chanfrado, tá, gente? Esse daqui é o da Macrilan 02. Por que que eu uso um pincel chanfrado pra fazer essa parte? Porque o chanfrado, ele tem essa parte menor, que vai ser onde você vai aplicar, e essa parte maior é onde já vai esfumar o que você tá aplicando. Por exemplo, eu venho com ele aqui na maçã do rosto, e olha, deixa eu dar aquele sorrisinho falciane, né, gente? Você vem, aplica ele, ó, e no que você aplica, ele já esfuma. Então, conforme você vai aplicando, ele já vai esfumando. O que eu gosto de fazer, gente, é unir o blush com o contorno. Então, eu aplico o blush já em direção à raiz do cabelo também. Então, eu venho, aplico e vou unindo ele com o contorno.
Pego mais um pouco e faço do outro lado. Eu sou uma pessoa que eu gosto daquele aspecto mais bronzeado na pele. Aquele aspecto de quem foi pra praia. Então, o que que eu faço com o blush? Eu venho e aplico ele aqui rente o nariz também. Pra dar aquele aspecto de queimada de praia, sabe? Mais coral, assim. Dar aquele aspecto de saúde na pele. Então, eu venho, aplico o excesso que tá no pincel no resto do rosto, assim. Mas só o excesso, tá, gente? Não pegue mais produto, só o excesso, porque senão fica muito marcado, daí não fica um acabamento legal. Eu aplico só o excesso no resto do rosto. Então, feita a aplicação do blush, agora vai vir um iluminador. Se você é uma pessoa que gosta de uma pele mais glow, mais iluminada, mais forte, eu tenho outra dica pra você, que é você aplicar o iluminador antes de selar com pó, mas depois de aplicar a bruma. Por que a bruma? A bruma, ela serve para hidratar a sua pele e para fixar melhor a maquiagem. Ela aumenta a durabilidade da maquiagem. E ela também potencializa os pigmentos. Então, no caso, eu vou aplicar essa bruma, ó, eu chacoalho ela, aplico a 30 centímetros de distância do rosto, em média. Espero ela secar um pouco, mas não totalmente. E venho com o iluminador. Eu tenho dois iluminadores aqui, tá, gente? Tenho esse da Stahl aqui. Ele é puxado para um tom champanhe. Deixa eu abrir para vocês verem. Ó. Ele é mais puxado para um tom champanhe. E tenho essa paletinha da Ruby aqui também. Que tem 6 tons de iluminador. Olha. É uma paletinha bem completa, tá, gente? Ela tem iluminador para peles claras, peles morenas e para pele negra também, tá? É uma paletinha bem versátil. E eu vou vir agora com esse iluminador. Deixa eu pegar o pincel aqui só um momento. Vou vir e aplicar esse iluminador na minha pele agora. Eu adoro esse Galaxy aqui, tá? É o que eu mais uso. Eu sou apaixonada nele. Então, eu vou vir, eu potencializei a minha pele com a bruma. Então, agora eu vou vir aplicando o iluminador. Olha como que a pigmentação dele vai ser bem maior e bem mais potencializada, gente. Olha o brilho que esse iluminador traz. Essa é a opção de você aplicar ele antes de selar. Agora, é aquele mesmo esquema que eu expliquei quando eu tava aplicando o blush. Se você aplica o blush depois de selar a pele, ele vai trazer um efeito mais leve, não vai pigmentar tanto. A mesma coisa o iluminador, por ser um produto em pó. Ele vai trazer um aspecto mais leve e não vai pigmentar tanto se você aplicar depois de selar. Porque como você selou, você tirou aquela parte em pó, a parte líquida da base, que é o que pigmenta mais, o pó se misturando com pó, ele não fixa tanto. Agora, o pó com a base, que é algo líquido, ele gruda melhor, ele fixa melhor. Por isso, essa dica de aplicar depois. Então, eu venho. Eu sou uma pessoa que eu adoro iluminar a pele, gente. Adoro de paixão mesmo, amo uma pele iluminada. Então, eu ilumino tudo mesmo. Menos a testa pra não aumentar. Então, eu venho, ilumino minha boca pra aumentar a boca também. Ilumino só a pontinha do nariz. Gente, olha esse iluminador, eu sou apaixonada nele, sério. A Ruby arrasou nessa paleta, porque esse iluminador é maravilhoso. Olha o brilho. Amo de paixão. Bom, então agora eu já apliquei o iluminador, apliquei o blush, apliquei o contorno. Eu vou vir e vou selar essa pele. O que que eu vou fazer? Eu tenho a opção de usar pó compacto ou pó solto. Eu tenho aqui 3 pós soltos. Esse daqui é o translúcido da Stahl. Ó, esse daqui é o translúcido. Esse é o Jambo. Ele é pra pele negra. E esse é o amarelo natural. O que eu mais uso é o translúcido, porque o translúcido, ele não coloca mais cor em cima da tua maquiagem.
Só que o translúcido você tem que tomar muito cuidado, gente. Porque se você fizer a aplicação errada, você, quando for tirar uma foto e tiver flash nessa foto, ele vai estourar. Se você colocar demais ou não aplicar corretamente, ele vai estourar. Então, eu tô começando a usar mais o amarelado. Antes eu usava mais o translúcido, agora eu tô começando a usar mais o amarelado por causa dessa questão de estourar. E também tenho os compactos, né? Aqui eu vou ter o marrom claro da Mate Real, que eu uso pra fazer contorno ou pra aplicar em pele negra. Tem esse daqui, que é o bege claro da Mate Real também. E o bege médio. Então, você tem a opção de usar o pó solto ou o pó compacto. Qual que é a diferença entre pó solto e pó compacto, gente? A diferença é, o solto, vocês podem ver aqui, ó, ele se mexe mais fácil. Ele tem, as partículas dele são partículas mais finas. Já o compacto, as partículas dele já são mais grossas, por isso que ele fica nesse formato compacto aqui, gente. Então, o fino, ele traz, o solto, no caso, por ter as partículas mais finas, ele traz um aspecto mais natural, algo mais leve, mais sutil. E o compacto, ele tem uma maior cobertura, certo? Mas ele também tem uma maior durabilidade para a maquiagem. O que eu quero dizer com durabilidade? Se você é uma pessoa que tem uma pele oleosa, você tende a, principalmente essa área aqui, ó. A minha pele é oleosa, então por isso que eu sei bastante disso. Essa área aqui é a primeira a se desmanchar. A primeira a sair a base e desmanchar a maquiagem. Então, o que que você faz? Você tenha sempre um pó compacto com você, porque você vai pegar esse pó, vai aplicar e vai disfarçar que a base saiu. O pó vai suprir essa necessidade. Por quê? Porque o pó, o compacto, ele tem a alta cobertura. A cobertura dele é melhor, entendeu? Já o solto é mais leve, então não vai trazer essa proteção assim para caso a base saia. Só que se você quer uma pele leve, por exemplo, uma pele de casamento, uma pele de noiva, você quer que a pele dure bastante, mas que tenha um aspecto leve, você vai usar o solto, entendeu? Agora, se for um outro tipo, uma festa de formanda, aí você já pode usar o compacto, tá bom? São essa a diferença entre os dois. Nessa maquiagem aqui, eu vou usar o pó solto, tá, gente? Então, eu venho com uma esponjinha dessas daqui, ó. Vou vir com a esponjinha. Vou abrir o pó. Eles normalmente vêm com um separadorzinho ali pra vocês não desperdiçarem muito pó, tá, gente? Então, ó, peguei aqui o pó. Eu coloco um pouco na tampa. Só um pouquinho mesmo. Ó, coloquei um pouco na tampa. Vou vir com a esponjinha que eu usei pra esfumar e vou passar ela novamente aqui. Porque, conforme eu tô falando com vocês, eu tô piscando, eu tô olhando pra cima, eu tô olhando pra baixo, vai marcando as minhas linhas de expressões que eu tenho aqui, ó. Vai marcando tudo. Então, o produto vai acumulando. Pra aplicar o pó, você precisa desacumular esse produto que tá aqui, ó. Você precisa limpar e polir essa parte antes de aplicar o pó. Então, eu venho, arrumo essa partezinha, pego a esponja, pego um pouco do pó e vou vir aplicando, ó. Meu dedo de apoio é o indicador, tá, gente? Então, eu venho, aplico esse pó. Esse é o amarelo, tá, gente, que eu tô usando. Aplico ele aqui. E faço a mesma coisa do outro lado. Tiro o excesso de produto. Pego um pouco de pó. E aplico aqui. Com movimentos leves pra não espalhar pó pra todo lado, tá, gente? Por isso que eu faço com esses movimentos leves. Meu dedo de apoio é sempre o indicador e o dedo médio. E eu venho com o excesso que sobrou na esponja, espalho por todo o rosto.
pra selar essa pele. Pego mais um pouco ali pra aplicar aqui na testa também. E por que que a gente sela a pele, gente? Por que que selar a pele é um passo importante na maquiagem? Porque se você mora num lugar que faz bastante calor, né? Que você tende a suar bastante, você precisa selar essa pele. Pra quê? Pra que ela tenha uma maior durabilidade, entendeu? Por isso que você sela. Porque quando você sela, a tua maquiagem ela tem uma maior durabilidade. Independente da região que você esteja, ela vai ter uma maior durabilidade. Só que tem algumas cidades, alguns estados que não selam a pele, as maquiadoras não selam a pele, porque é uma cidade mais seca, não tem tanta umidade assim. Então, elas costumam não selar a pele. Eu, particularmente, independente do lugar que eu tô, eu sempre vou selar a minha pele pra trazer um maior acabamento, um melhor acabamento nessa pele. Então, agora eu vou vir com um pincel cônico. Esse daqui é da Bertarella também. Ele é um pincel maior do que aquele que eu usei pro contorno, tá, gente? Ó, deixa eu pegar o do contorno aqui pra mostrar pra vocês. Aqui. Ele é da mesma marca, mas é um pincel maior, ó. Esse é pra pó e esse eu uso pra contorno. Mas dá pra usar pra blush também, eu esqueci de falar pra vocês. Mas dá pra usar pra blush esse daqui. Então, eu vou vir agora e vou polindo essa pele. Tirando todo o excesso de pó que tem nessa pele. Espalho pra selar aqui o pescoço, que a gente aplicou um pouco de base também, e as orelhas também. Feita essa parte, agora a gente vai selar o contorno. Lembra que quando eu tava aplicando o contorno em creme, eu comentei com vocês que depois você vinha e tinha que selar com em pó novamente? Então, agora a gente vai vir com em pó. Pra selar com o em pó, eu vou usar esse contorno aqui da Dylos. Ele é o número 8. Eu vou pegar um pouco de produto. Olha, eu tô usando esse pincel aqui. Esse pincel, ele é da Bertarella também. Bertarella Make Cosméticos. Eu vou usar ele. Pego um pouco de produto, tiro o excesso do produto na tampa. E venho na mesma direção que eu fiz o contorno em creme, tá, gente? Ó. Aplicando aqui e selando todo esse contorno também. Como esse pincel aqui, ele é um pincel muito grande, ele não é aconselhável pra você fazer a parte de selar o nariz, tá, gente? Então, eu vou vir com esse daqui que eu usei pra fazer o contorno em creme, vou pegar um pouco, tirar o excesso, apertar ele e fazer o contorno do nariz. Gente, vão dizendo aqui se vocês estão gostando da live, se vocês estão gostando das dicas, vamos conversando, tá? Oi, Fran, tudo bem? Vamos conversando, vamos papear aqui pra ficar algo mais divertido e descontraído. Gaguejei, mas saiu. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem também. Tá, Steck? Eu sei que você tá aí assistindo, tô te vendo, então pergunta. Bom, gente, selei a pele. Agora, a pele em si, ela tá pronta, ela acabou. O que que eu faço quando eu termino a pele? Eu vou vir com a bruma, novamente. E... Contorno de rosto oval tá aqui, amiga. Você chegou agora, mas eu ensinei tudo que eu aprendi na aula pra eles aqui. Eu vou vir novamente com a bruma.
e vou aplicar ela a 30 centímetros de distância. Porque a bruma, ela suaviza os traços do pó também, tá, gente? Eu esqueci de falar. Mas ela suaviza todos os traços do pó que você aplicou. Então, vai trazer um aspecto mais natural ainda pra tua pele. Amiga, eu vou deixar a live salva, depois você assiste pra você ver que eu expliquei certinho os contornos. Gente, essa live vai ficar salva, tá? Vai ficar tudo salvo pra vocês. Pra quem chegou depois, vai conseguir assistir tudo. Eu expliquei bem Eu expliquei bem certinho como fazer os contornos, qual a hora certa de aplicar cada passo da maquiagem, tanto os hidratantes como as brumas. A bruma, como vocês viram, eu apliquei em 2 partes aqui. E se eu fosse fazer a maquiagem completa com vocês, eu iria aplicar ela mais uma vez quando eu terminasse toda a maquiagem. Mas como esse vídeo, ele é uma live de preparação de pele, eu vou finalizar por aqui, tá? Só vou fazer a minha sobrancelha e aplicar um rímel pra ficar mais bonitinho, pra finalizar o vídeo pra vocês. Mas aí vai ser um passo que eu vou fazer bem rapidinho, tá? Mas a live em si era isso. É assim que eu faço a preparação de pele minha e das minhas clientes, tá? Das minhas modelos, pra fazer os vídeos e gravar pra vocês. E eu criei um canal no YouTube, tá, gente? E nesse canal eu explico tudo certinho. Ai, gente, desculpa. Tá dando vontade de espirrar. Coronavírus. Nesse canal eu explico tudo certinho, passo a passo de todas as minhas clientes que eu faço. E como que eu maquio elas, como que eu faço o atendimento, passo a passo certinho. Eu fiz um vídeo específico, eu já postei. Ele saiu hoje, 2 horas, aliás. Quem não assistiu, corre lá assistir. Eu fiz um vídeo específico maquiando uma cliente numa técnica de smoke eyes, tá, gente? Então, quem não assistiu o vídeo, vai lá ver, ficou show de bola. E quem tem me ajudado muito em relação a esses vídeos é uma menina que tá aqui assistindo, que é a Leandra, ela acabou de comentar. E ela que tá me ajudando, ela faz as minhas capas pro vídeo. E ela é maravilhosa, arrasa nas capas. Gente, eu vou aplicar o batom. Na verdade, eu vou fazer a sobrancelha antes de aplicar o batom. Deixa eu só pegar aqui. Ó, eu vou fazer o design da minha sobrancelha agora, eu vou desenhar ela. Algo bem rapidinho, só pra finalizar a pele e ficar bem linda pra vocês verem o resultado final de uma pele feita. Então, o que que eu faço no design? Eu pego um quartetinho, esse daqui é da Max Love. Pego a pastinha de sobrancelha que tem aqui. E apoio o meu dedo no início da sobrancelha. Primeiro eu faço o desenho dessa sobrancelha, pra depois eu preencher ela completamente, ó. No canal que eu tava comentando aqui com vocês que eu criei no YouTube, eu vou ter uma série específica de vídeos maquiando clientes e modelos, tá, gente? Vai ser vídeos específicos desse ponto de vista, pra vocês verem como que é a minha rotina, como que eu faço os meus atendimentos de maquiagem. Ó, eu desenhei embaixo, desenhei em cima, e agora tô vindo preenchendo a sobrancelha, tá? Gente, olha a diferença que dá uma sobrancelha feita e a outra. Gente, é uma diferença muito grande, assim. Venho novamente aqui, fazendo o desenho da parte inferior. E superior. E depois venho preenchendo toda essa sobrancelha e esfumando a sombra.
Então, ó, fiz o desenho da sobrancelha. E agora, eu tenho que delimitar essa sobrancelha pra corrigir o desenho dela, certo? Então, eu vou vir com aquela base que eu apliquei no meu rosto. Vou pegar um pouco da base. Com o pincel língua de gato. E vou delimitar essa sobrancelha. Pera, deixa eu pegar o espelhinho aqui pra ficar melhor de ver. Ó, delimitei a sobrancelha, venho com a esponjinha e espalho. Pra ficar um acabamento bem bonito e bem profissional. E faço a mesma na outra. E venho com a esponjinha, perdão, e espalho. Gente, olha como uma sobrancelha feita dá um resultado totalmente diferente na maquiagem. É outra vida, outro aspecto. O negócio parece mágica. Agora eu vou vir com o rímel. Máscara de cílios. Porque rímel é uma marca. Eu venho. A pele. Eu acho que a etapa da maquiagem que eu mais amo é a pele, sem dúvida. Claro que os olhos são maravilhosos, porque uma maquiagem, se você faz a pele, você já fica magnífica. Mas quando você faz aquele olhão, aquele smoke, ou mesmo um olho clássico, você fica toda poderosa também, então... E os cílios. Maquiagem sem cílios não vale a pena. Maquiagem tem que ter cílios postiços pra ficar maravilhosa, pleníssima. Ah, não sei te dizer qual que eu gosto mais, eu amo todas. Eu amo maquiagem por completo. Gente, agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Eu gosto de curvar a máscara porque ela fica mais prática pra você fazer o desenho dos teus cílios sem borrar, tá? Então, eu curvo essa máscara. Então, eu venho primeiro, aplico nos superiores, ó. Primeiro eu aplico e depois eu venho com um movimento de serrote, tá, gente? Ó, que você faz assim, sabe? Porque isso dá uma alongada nos cílios. E ele deixa os cílios mais volumosos. Quando você faz esse movimentozinho de serrote. Ó, apliquei desse lado e agora eu vou fazer o mesmo processo do outro. Ó, gente, eu borrei aqui de propósito, porque eu quero ensinar uma técnica pra vocês de como remover essas manchinhas aqui, tá? Você deixa secar, termina de aplicar, deixa secar e depois você remove, tá? Não remove agora. Ó, apliquei todos os cílios. Gente, o Insta tá me notificando aqui que falta 15 minutos pra encerrar o tempo da live, porque a live só pode durar 1 hora. E essa daqui já tá atingindo a 1 hora. Então, eu vou encerrar a live e eu já volto pra mostrar essa dicasinha de como tirar, tá?